A Station T apresenta o podcast Stationcast. Seja muito bem-vindo. Eu sou Rodrigo França e estarei com você nessa jornada a cada semana, trazendo conteúdos da agenda ESG, inovação e tecnologia, economia criativa e startups, marketing, empreendedorismo e negócios, por meio de entrevistas com os melhores e mais renomados profissionais de cada área, em um bate-papo super empolgante, informativo e descontraído, sobre essas tendências e conceitos que estão transformando o nosso mundo. Este é a Stationcast. Próxima parada, futuro, conectando você a ideias que movem o mundo. Olá, seja muito bem-vindo a mais um episódio da Stationcast. Se você é novo aqui nesse canal, não deixe de se inscrever, já deixa o seu like, ativa o sininho, para que você possa então estar sempre recebendo todas as informações desta plataforma, deste canal, que tem o objetivo de ser um fast learning, ou seja, um rápido aprendizado, com temas que têm movido aí a nossa vida cotidiana, com tendências, inovações e tudo que está movimentando a nossa vida, não só aqui no Brasil, mas principalmente em toda a parte que se fala de inovação. E na era de inteligência artificial, a gente sempre tem que ficar conectado com tudo aquilo que realmente vai nos impulsionar a estar se desenvolvendo, não só do ponto de vista das hard skills ou das soft skills, que são muito divulgadas hoje em dia, ou seja, habilidade técnica, mas principalmente as habilidades humanas. E como eu sempre falo, que negócios são negócios, amizade à parte. Eu estou aqui recebendo dois grandes conhecidos da minha cidade, da cidade de Taubaté. Eu sei que parece que o Abílio não é de Taubaté, ou é de Taubaté? Jornanense. Então, ele é de Campos do Jordão, do Vale do Paraíba. Então, eu estou aqui hoje com o Fábio Prado e com o Abílio Matos. Sejam muito bem-vindos à Stationcast. E dentro disso que a gente está conversando, de inteligência emocional, essa questão de algoritmos, questão de entregáveis, de como as pessoas se veem e se comparam e buscam, né, o seu desenvolvimento, seja ele profissional, pessoal, intelectual, e tudo isso depende do emocional. Como a inteligência artificial está moldando o futuro do desenvolvimento humano? Como que vocês acham que a inteligência artificial está moldando o nosso desenvolvimento humano? Você sabe que a gente estava falando sobre algoritmo, né, fora do ar. Nunca as pessoas... Para mim, é a geração mais burra que já existiu. E cada vez mais entrega aquilo que interessa a ela. E aí você mencionava que acontece isso no Brasil. Mas é muito louco que isso já acontecia no Domingão do Faustão. Tinha uma parte lá no final do Domingão do Faustão que era as videocassetadas. E aquilo, cara, era muito engraçado, né, e tal. A desgraça do outro... Não só a desgraça do outro, é qualquer coisa engraçada que você olha, pô, minha vida não é uma merda. Olha ali, velho, eu posso dar risada agora. E isso é entregue hoje a qualquer momento. Uhum. Então, você pega teu celular... Anestésico, pílulas anestésicas. Eu acho que é. Pão e circo. Tito já falaria. Aí você tem o futebol, o estádio de futebol. Você tem os jogos... E é engraçado como o futebol, por exemplo, ele não vem sendo tão... eu não escuto mais tanto sobre futebol como eu escutava antigamente. Uhum. Antigamente, todo mundo tinha que ter o time do coração, etc. Hoje em dia, menos. Mas hoje, muito se fala sobre, rede social, como eu posso, com o celular, ganhar dinheiro, ficar milionário, zilionário, enfim. Mas, do ponto de vista... Quando a gente fala de inteligência artificial, ontem a gente estava no lançamento de um jogo solidário que vai ter aqui na cidade de Taubaté. E vem várias estrelas, etc. E na mesa falávamos sobre inteligência artificial. E eu falei, poxa, eu tenho uma inteligência artificial aqui, que sempre quando eu preciso de alguma coisa, eu nem pesquiso no Google mais. Uhum. Eu vou lá, esses dias eu estava com meu filho e pesquisei lá, lugares para ir com uma criança de 4 anos em Taubaté. Aquele do WhatsApp? Não. Outro. O ChatGPT mesmo. Eu tenho um aplicativo. Aí, cara, eu não pesquiso mais, ele me entrega o roteiro. É muito mais rápido. Mas não te mostra um local, ele te entrega o roteiro do que fazer. Né? Imagina como vai ser quando isso tiver num nível de acesso que eu acho que cada vez mais
o acesso ele tem mudado, né? Então imagina aquele HoloLens quando as pessoas estiverem utilizando um óculos normal e aqui enquanto eu tô falando com você, já tá eu vendo... tô vendo mensagem no meu WhatsApp, isso vai acontecer. O quanto isso vai gerar uma nova geração despreparada. Rodrigo falava fora do ar que o algoritmo ele atua de uma forma em países emergentes, imagina como o Brasil, está nos Estados Unidos e na China, entrega um conteúdo de maior qualidade. Quando nós vamos formatar a nossa juventude, a nossa mente para buscar conteúdo de maior qualidade. Então às vezes eu tô perto de alguns amigos que começam a compartilhar algumas coisas, eu mesmo, cara. Antigamente eu só seguia coisas motivacionais. Hoje em dia eu sigo uma outra perfil mais engraçadinho e tal. Mas eu também não perco meu tempo 40 minutos do meu dia assistindo aquilo ali, né? Eu sei que tem gente que investe isso. 40 minutos antes de dormir. Não, mas isso daqui te prende tanto que a hora que você bobear, você perdeu 2 horas assim, ó. Sim, fácil. Agora, a inteligência artificial para o empreendedor é incrível. Não, sim. Acelerou o processo de algumas coisas. Você consegue, né, por exemplo, no ChatGPT aqui, eu coloco... Às vezes eu penso em eu algum tô aqui modelo de nele negócio. Aqui, enquanto eu tava escrevendo, tava tentando colocar aqui pra gente, tá? Então, eu tava assim, ó, coloquei aqui. Qual o QI dessa geração em comparação com o anterior? Enquanto o Abílio estava falando, aí ele colocou aqui, olha, não é possível fornecer uma resposta definitiva sobre o coeficiente de inteligência de uma geração em comparação com a anterior, pois vários fatores podem influenciar a inteligência de uma população ao longo do tempo e a comparação direta de gerações não é uma medida precisa de inteligência. Lógico, a gente já sabe que essa QI, existem estudos, ele não consegue dar, mas estudos recentes mostram que essa geração atual comparação com a outra, na história tem um menor QI do que a anterior. Ou seja, nunca em nenhuma continuidade de pesquisa você teve uma geração com menos QI do que a anterior. Não é que ele não conseguiu dar. Ele não quer dar a resposta. Não, na verdade, que às vezes essa geração tá com QI menor... Porque essa geração tá cada vez mais alienada. Mas você fica preocupado com o QI? Você se preocupa com o QI? Não. Mas eu me preocupo com o QA. Com o quociente de adversidade. Aqui, ó. Pessoal, que é o que tá acontecendo, que as pessoas Você sabe sobre QA, né? Esse daqui é o seu. Não, diz pra mim. Coeficiente de adversidade? Quociente de adversidade. Quociente de adversidade. Não, nunca ouvi falar. Quociente de adversidade. O quanto você consegue tomar porrada, como diria e aguentar. Cara, você pode ver, as pessoas mais bem-sucedidas, CEOs, eles tomam muito. São os que têm maior coeficiente de adversidade. Mas aí olha pra vocês verem, pra você ter uma noção, pra gente criar aqui um roteirinho aqui de uma construção de storytelling pra quem tá nos assistindo. Que eu te falei que eu sabia que a minha caneca tá com essa manchinha aqui, tá vendo? Nossa, por causa dessa manchinha ele não me entregou. Você viu? O cara Mas aí assim, que o Liminha veio e pegou as canecas. Então, mostra a canequinha aí, ó. Mostra ali. Só que então, a minha tá sem, O Fábio tá tomando água, então todo mundo que vem aqui ganha uma canequinha da Station Tea. Se você veio aqui e você ainda não ganhou, você me chama porque eu acabei esquecendo de te mandar ou não tinha no dia, tá? Mas todos vocês receberão. Então, eu vi que a minha tinha uma manchinha e essa daqui tava pro Abílio. Eu falei pro Fábio, Fábio, não vou dar, ó, pra você ver, como que sou parceiro, eu não vou dar uma manchinha, uma manchada. Por quê? Cara, porque é a imagem da minha empresa, ele tá vindo aqui gratuitamente, dispondo do tempo dele, então eu quero realmente dar sempre com excelência. Se eu recebesse isso, eu falei, nossa, que bacana. Cara, mas a impressão, não, teve café, a impressão não saiu bem feita, né? Tem uma manchinha, mas enfim, mas isso aqui eu acredito que fui eu que de repente devo ter esbarrado, né? E ao mesmo tempo já quero agradecer o Felipe Candinho da Cliqueria que nos deu patrocinou essas canecas. Então, a gente estava conversando aqui sobre essa questão da comodidade, da facilidade dos entregáveis de informações. Quando a gente viajava antigamente, ou quem tem boca vai a Roma, ou quem tem 4 rodas vai a Roma, né? Então, antigamente a gente... Cara, e pra escoteiro, pra quem era escoteiro, você ia pro lugar, cara, quando você andava na rua, qual que era? Eu saía, eu sempre saía pegando o número, o cartão, da onde eu tava,
Cara, depois qualquer coisa eu voltava, eu sabia para onde eu tava, né? E aí, quando você vai para São Paulo, alguma outra coisa, Paulo, abria aquele cara, mapa você do abria, carro. parava, perguntava, enfim. Então, você tinha que ter desenvolver uma habilidade espacial, de comunicação, de coragem, de repente chegar ali, era uma adrenalina gostosa. Cara, que hoje em dia você não sabe. Decorar telefones, né? Então, assim, e isso faz com que a gente não exercite a capacidade do nosso cérebro em várias outras habilidades. E a gente vai ficando mais acomodado mentalmente falando. Né? Bem, quando a gente pega aqui, né, como a inteligência emocional ela está moldando o futuro do desenvolvimento humano... Inteligência artificial. Eu falei? Emocional. Ok, tá vendo? Eles estão espertos, é isso aí. Obrigado. Como a inteligência artificial está moldando o futuro do desenvolvimento humano. Então a gente falou aqui algumas coisas desse tipo. Porém, hoje você tem um chat GPT que você joga, ele te dá resumo de livros, um monte de outras coisas. Existem vários fatores e vetores, né, que podem ser jogados a favor ou contra. Né? Então, assim, eu gosto de ler livros ainda. Né? Tem pessoas que não gostam mais de ler livros, cara, e consomem na internet. Legal. O que está no livro, se você não tem uma referência bibliográfica tal, né, é uma opinião. Né? Então, você está comprando a opinião de alguém. A maneira mais fácil com que as pessoas têm de materializar, às vezes, uma mentira ou uma incoerência, cara, é colocar no livro. Né? Então, cara, falou um monte de bobagem, escreveu no livro, o cara é expert naquele assunto. Né? Então, a gente tem que tomar cuidado. Então, por isso você tem que, de repente, sempre conhecer a pessoa. Né? Então, cara, a história dele, o livro dele, é um livro que foi escrito baseado em cima de uma história, baseado em cima do que ele viveu, baseado dentro de um conceito. Não axiologia. E aí, a inteligência artificial, a gente não sabe o que é que tem por trás da inteligência artificial, mas isso pouco importa. Ou você vai utilizar ela em seu benefício próprio para você otimizar o seu dia a dia, encurtar ali, de repente, um tempo de leitura, de repente, de um livro em 2 horas. Né? Então, eu consigo, em 2 horas, ter o resumo de 10 livros e aí ler aquilo e fazer minha conclusão. Mas a gente precisa sempre estar atento na gente, se conhecer. E eu acredito que nós iremos passar ainda para uma outra era, para uma outra onda. Né? Então hoje a gente está vivendo a onda da inteligência artificial, que é a 5ª onda. A 6ª onda, que já está em curso em paralelo a isso, mas ela deve vir ser consolidada, é a 6ª onda, a onda da sustentabilidade. E aí essa questão da sustentabilidade não é essa sustentabilidade só ESG, ou só ambiental, ou só social, ou de governança. Eu acredito que seja realmente essa sustentabilidade, mas do ser humano ficar tão intoxicado ou sem nenhuma possibilidade de utilizar a internet que nós iremos ser obrigados a voltar na era anterior a uma tecnológica. Ninguém está livre hoje de ficar sem internet. Né? Pode acontecer vários fatores. Chuvas de meteoro. Imagina aí na tua casa, e vamos fazer aqui, imaginação, se de repente a rede de internet, a rede mundial de internet acabasse da noite para o dia, voltaríamos lá na Idade da Pedra. Quantas pessoas sabem datilografar? Quantas pessoas têm Cara, seria um caos. E Escrever. E aí? Né? Porque até várias escolas hoje em dia tem um computador ou tabletzinho ali, não tem o caderno e... Você não sabe formular, a gente não sabe às vezes formular uma sentença. Não sabe formular uma frase. De texto. E aí dentro disso, na opinião de vocês, quais são os desafios e oportunidades que a tecnologia traz para o crescimento pessoal e profissional? Eu acho que essa é a grande sacada. Algumas perguntas desse tipo a gente poderia fazer sempre, essa pergunta a gente poderia fazer sempre, para várias
para vários profissionais. E sempre as respostas vão ser diferentes, né? Então, isso aqui não está combinado. Então, eu gostaria que, dentro da tua visão, e dentro da tua visão, e depois eu vou dar a minha, mas sem que a gente complementasse a outra visão do outro. Cara, tá? Então, tipo, cara, eu vou ser obrigado, agora é um desafio aqui nosso, pra gente ver como simples 3 pessoas, dentro de uma pergunta, vão ter aí opiniões diferentes. Ou, de repente, cara, eu não consigo pensar nisso. Também é válido, é uma resposta. O não pensar, o silêncio, às vezes é uma resposta muito mais efetiva do que meias palavras ou 20 palavras, sem ter realmente uma certeza daquilo que está sendo dito, né? Em caso de dúvida, não faça nada. Às vezes é o melhor sentido. Então, na opinião, eu vou começar por você, Abílio, porque eu mais na área humana, então isso daqui eu quero escutar a tua opinião primeiro. Quais são os desafios e oportunidades que, na sua opinião, e eu sei que você não é um cara da tecnologia, então isso daqui, a tecnologia, ela está intrínseca às nossas vidas, né? Então, não tem certo e errado, tá, gente? Tecnologia traz para o crescimento pessoal e profissional, na sua percepção. Cara, primeiro imaginar que tudo aquilo que não evolui morre. Você não tem um processo de estagnação, é sempre evolução. Sempre. Ou morte. Qualquer Muito área de atuação, qualquer empresário em qualquer segmento, ele precisa pensar em algo inovador. Quando eu criei Empreenda Vale, a minha ideia não era criar um evento, e sim como gerar um ecossistema tecnológico para eventos. Olhando do ponto de vista de evolução, e aí eu falo mais do lado empreendedor, digamos que um empresário tenha uma lojinha que ele ainda esteja num modelo arcaico, ele de repente não sentiu que um chinês é concorrente dele. A evolução tecnológica, ela é uma grande oportunidade para você olhar para o teu negócio e começar a entender ele cada vez mais e, como o Fábio disse, poder ser mais escalável. Primeiro passo. Mas, antigamente, você tinha que ter um feeling muito grande para fazer negócio. Pessoas como meu pai, por exemplo, meu pai morreu com 80 e poucos, eu nasci, meu pai já tinha 50 anos. Era um cara que tinha feeling, porque já tinha vivido muito. Hoje, a tecnologia para o empreendedor, ele consegue antecipar momentos. Porque a gente falava de ChatGPT agora, qualquer coisa que você queira aprender, você vira especialista da noite para o dia. Sim. Eu olho para uma empresa, de um modo geral, ela tem que estar atenta a qualquer mudança de cenário, seja na área dela ou não. Quando a Kodak morreu, ela já tinha morrido alguns anos antes. Já não tinha sido sepultada, né? Exatamente. Alguns anos antes. Sim. Quando a Blockbuster encerrou as atividades, ela já tinha morrido quando ela recusou a Netflix. Sim. Porque ela deixou de ter um percentual do próximo grande negócio do momento. E o empresário pequeno? Na cidade dele. Porque vamos falar do pequeno. O grande, os grandes movimentos, eles... Será que ele está antenado? Será que ele está olhando para a tecnologia como uma aliada? Porque a gente pode trazer aqui N fatores de maléficos da tecnologia. Sim. Mas eu consigo retroceder o progresso? Não. É inevitável. Né? É inevitável. Segundo uma lei que fala que é a lei da inovação, né? 1,6% da população mundial é ultra inovadora, 7% é inovadora, o resto é uma fração, ela é conservadora e uma fração ultra conservadora. Quando você pensa que 1,6% da população mundial ela é ultra inovadora, que é aquele cara que mete a cara e todo mundo fala, esse cara é louco. 7% é inovadora, a gente está falando de menos de 10% de uma população que olha para o futuro. E onde essa pessoa tá? Ela tá esperando a modinha acontecer, da paleta mexicana. A paleta mexicana. Né? Ela tá esperando a modinha virar uma realidade ou ela tá buscando criar moda? Então, e criar moda é olhar para um segmento que não tem nada a ver, para algo que, poxa, ok, o quanto a inteligência artificial vai ajudar o mundo dos eventos? Isso é uma coisa que eu penso todo dia. Sim. Não é, vou ir contra isso e tal, porque, ok. Inclusive, era uma outra pergunta. Você já tá olhando no futuro. No futuro. O cara já matou essa pergunta, mas bacana. Mas depois a gente volta aí para reforçar. Mas imagina o seguinte, eu posso olhar para essa geração que cada vez mais fraca e tal, olhar e chorar junto com eles, ou eu vou vender lenço e vou criar meu filho bem. Sim. Entendeu? Sim. Porque alguém no meio do caminho vai ter que ficar bem. E o mais louco disso tudo,
esses dias eu estava em São José. Em São José tem aquele... São José dos Campos, é uma cidade aqui do interior de São Paulo. Para você que está assistindo pelo YouTube e de repente precisa se geolocalizar. Tem no meio de um centro que é altamente financeiro de São José e tal, aquele pasto, né? O pasto das vaquinhas ali. Não... No Aquários ali. Ah, tá. Foi vendido agora, né? Foi vendido. Na verdade, sim. Na verdade, não foi vendido. Na verdade, é a Valia. Eles vão construir ali um empreendimento, né? Gigantesco. Mas você olha para aquilo, você pensa o seguinte. Eu não sei se vocês pararam pra pensar nisso. É uma viagem minha, tá? Vou compartilhar. Ia ser o World Trade Center ali. Mas foi barrado logo depois do 11 de setembro? Teve um movimento ou foi barrado pela altura dos prédios? Alguma coisa assim? Foi barrado por densamento e por questão política mesmo. Os vereadores tesouraram. Bom, mais um retrocesso político. Mas... eu não sei, olha a viagem que eu tenho. E olha que eu não fumo maconha nem nada, mas eu tenho essas viagens às vezes. Antigamente, as pessoas só cresciam tomando do outro. Pra que eu crescesse, eu precisava vir tomar uma terra sua, tudo aquilo que você colhia e tal, a partir de agora essa terra é minha. Pá. Depois de um tempo, ou seja, na força. Depois de um tempo, esses caras que tomavam na força... consolidavam seus negócios através de uma mão de obra, mas sempre esse cara era, sabe? E hoje em dia, isso não é necessário mais. Tudo tá bem consolidado, etc. Mas quando você olha para um cara, você vê que ele é diferente, você percebe que existe uma força, talvez não uma força violenta, como era no passado. O ponto principal disso tudo, sabe o que é? Autoconfiança. Uhum. Quando a gente fala de inteligência emocional, às vezes o que a pessoa tem que buscar no profundo dela é autoconfiança. Sim. Então, sempre quando você tiver a oportunidade de criticar alguém, elogie. Não faça a merda de criticar alguém, cara. A menos que ela mereça, né? Sabe por quê? Você não vai tirar nada de bom. A crítica é só constrói iniquidade. Porque se ela só precisa de autoconfiança, você pode orientá-la, mostrar para ela o quanto ela foi positiva naquilo, fazer um PNP, mostrar pontos positivos dela, cara, já parou pra pensar em tal coisa, fazer refletir e fazer um reforço positivo no final. Mas eu faço um parênteses aí, tá? É muito bom, mas assim, que nesses dias eu tava conversando com o Alexandre, um abraço pro Alexandre, Solidade, lá da Cacique. E a gente tava conversando. O Alexandre foi meu parceiro de 99 FM. É uma figura. E aí a gente tava conversando e aí eu peguei... e ele começou a comentar alguma coisa e falou assim, não, cara, mas isso pode ser uma crítica. Eu falei, não, cara, assim... crítica hoje em dia, a gente tem que... A crítica ela é sempre muito bem-vinda. Aí é uma opinião, eu contraponho aí a sua opinião, somando a tua. Que assim, existem formas de você criticar. Né? Então, aquela crítica que é para você jogar a pessoa para baixo, que é destrutiva, que a gente fala, isso daí ela realmente parte para uma brutalidade, parte para um lado totalmente nocivo. E quando você tem uma crítica onde você aponta um erro ou um ponto de melhoria, né? Porque a crítica ela é bem-vinda. Se a gente achar que sempre a gente está bem na fita e não tiver alguém que chegue e fale pra gente, cara, você precisa melhorar nisso. Apontar, isso é uma crítica. De uma forma que de repente não seja tão assim, cara, sabe? Tipo, apontar o dedo na cara da pessoa. Mas a gente precisa, num mundo hoje tão polarizado que você não pode falar a verdade, onde você não pode ter opinião, a gente acaba aqui deixando a individualidade nossa a riqueza das diferenças. Então, por exemplo, de eu chegar e criticar a pessoa sem fundamento, isso é ser leviano, né? E você pode tomar uma invertida, jurídica inclusive nisso. Se você critica uma pessoa de repente com o objetivo de dar um feedback para ele, simplesmente porque você está reportando um sentimento, e sentimento tem que ser validado. Então imagina que quando a gente fala que cliente tem sempre razão, nem sempre, mas a maioria das vezes, o empresário ele precisa parar e pensar, cara, bacana, se ele não está confortável de repente com o atendimento, o porquê que não está? Né? E aí ele vai falar assim, poxa, bacana, então é uma crítica no Reclame Aqui? Cara, legal. Cara, eu vou fazer o processo, eu vou analisar o processo. Pô, faz sentido? Faz sentido. Então eu vou procurar saber aonde é que está o problema para mim melhorar. Que o feedback nunca pode ser para a pessoa, sim para o comportamento dela. Cara, mas eu fico pensando sobre o seguinte, desculpa te cortar, Fabinho. Sim. Você entendeu o que eu quis dizer? Sim, então... mas eu fico pensando o seguinte, bom, eu
quando eu olho algo que precisa ser melhorado, eu fico imaginando o seguinte, vou trazer pro meu mundo, tá? E essa é a riqueza do ser humano. Não, eu vou trazer pro meu mundo, assim, às vezes as pessoas vêm me apontar algumas coisas que aconteceram que, dentro do contexto, da forma como aconteceu, era o melhor que podia ser feito. Sim. E poxa, sem nenhuma arrogância, tal. Às vezes a pessoa aponta alguma coisa, é óbvio que já passou no radar de quem já faz. Quando eu vou apontar, que eu acho que nem não é uma crítica, é um apontamento. O primeiro cuidado que eu tomo é entender qual o cenário do qual foi construído aquilo. Porque para um empresário, eu não quero saber da vida pessoal da pessoa. Sinceramente. Tipo assim, se a pessoa faz A, B, C ou D, o livre-arbítrio é dela, quem sou eu para ficar julgando? Do ponto de vista profissional, todo empresário, toda pessoa que faz negócio, cara, você vai numa cafeteria, aposto para você nunca teve uma cafeteria na vida. Você vai olhar a dinâmica do negócio, você vai criar um contexto na sua cabeça e você tem um apontamento para fazer, natural. Mas como eu não sei o contexto, eu tomo muito cuidado. Sim. Porque às vezes aquilo é o melhor que a pessoa fez com aquilo que ela tinha. Ela sabe que daria para ser melhor, porque às vezes você vai fazer uma crítica para uma pessoa que ela olha para você por dentro, ela tá assim, cara, eu sei disso, bro. Ao invés de você falar para mim, elogiar o que eu fiz de melhor, porque acontece isso, tá? Sim. Você tá vindo falar de um negócio que eu sei que precisa melhorar. Então, qual é o cuidado que eu tomo? Porque a maior parte dos empreendedores que são um pouquinho fora da caixa, eles sabem qual é o mundo ideal. E às vezes, se ele não sabe, é só você fazer um apontamento, entender qual foi o cenário que aquilo foi gerado. E isso acontece muito comigo, tá, irmão? Falar de criar um negócio com 200 conto, não dá nem falar 200 reais, é 200 conto. Muita coisa deu merda. Sim, sempre Muita coisa daria pra ser melhor. E as pessoas chegavam pra mim no final, como especialistas, e falavam assim, cara, nossa, você podia ter feito tal coisa. Falar é muito E por fácil, dentro né? eu tava assim, cara, você acha que eu sou idiota? Você acha que eu não É queria? que hoje em dia a gente tá num mundo que as pessoas sabem demais. Sim. E Acham querem que são, sempre falar, apontar o do outro. Você vê isso na internet, qualquer live que tá tendo, alguma coisa assim, a pessoa tá lá e ela tem que dar a opinião dela. E não sabe o contexto. E não sabe o contexto, A e tem que dar a mídia- opinião dela. A mídia, ela empoderou, né? A internet, ela empoderou os ignorantes a terem voz. Então, qualquer pessoa hoje que tem aí um computador, né? E assim, e você que está nos assistindo, você pode estar, de repente, falando para ele, cara, o que esses caras estão falando? E tudo bem. Tá tudo certo, é o teu filtro. Então, assim, e você pode estar achando legal, cara, e tudo bem, né? O objetivo nosso, inclusive nessa discussão, é justamente ter essa questão de diversos pontos de vista de pessoas que estão fazendo as coisas acontecerem e sempre pensando, de repente, num próximo, né? E mesmo que não esteja pensando no altruísmo, porque altruísmo é uma coisa, negócios é outra, lucratividade é outra, enfim. Então, mas o ponto é justamente a gente compartilhar ideias e tem uma coisa que é um livro que eu deixo aqui para você procurar e que vale a pena. Eu acho que falta muito isso no Brasil, que é um livro antigo já, pouco falado, que é um livro do Marshall Rosenberg, que fala comunicação não violenta, né? Então para você fazer a cultura de paz, mediação de conflitos, ao ponto desse livro elevar o Canadá da 20ª, eu não lembro, tá? Mas vamos colocar assim, se fosse da 20ª posição do IDH para a primeira posição do IDH no mundo por muitos anos. O Canadá, ele inseriu simplesmente uma metodologia de comunicação e de respeito e validação do outro. Nas escolas, na parte fundamental. Então a criança passava por isso, parava de brigar com os amiguinhos. Quando ele chegava em casa, como se fossem câmeras de arbitragem na escola, né? E existe muito isso, você que é da área de direito, você sabe disso. Antes de você levar para um litígio, né? Você passa por uma câmara de arbitragem e tal, onde é validado, tem toda uma dinâmica para que então se resolva o conflito ali, media os diálogos, né? E faça ali a construção do consenso. Então os alunos passavam por isso e eles mediavam as brigas dos pais. E os pais, uau! E aí, cara, a criançada educava o pai.
mas começou na escola. Então, assim, se hoje nós não temos uma escola que educa, se a gente tem hoje os pais vivendo uma rotina totalmente alucinada, como os nossos pais viveram, de trabalhar, e a escola, o que a escola hoje tá difundindo, né? Então, assim, cara, a gente está no linear realmente da desconstrução de tudo aquilo que a gente acreditava para uma construção de uma nova narrativa ou de um novo mundo, de uma nova era, né? Onde a inteligência artificial parece que domina o mundo, né? E obviamente que é uma questão de estar ali, mas ela não domina o mundo como a gente vê Hollywood. Tava aqui um amigo nosso, eu esqueço o nome dele, me desculpe, depois eu vou ver aqui, mas do Porto Digital, lá do Porto Digital não, do César, e ele é programador, ele falou, olha, a inteligência artificial, esse negócio que vai dominar o mundo, que vai virar um mundo auto... Cara, isso daí é balela, porque sempre por trás de uma inteligência artificial, de uma máquina, tem um ser humano controlando. Só, cara, vou lá, desligo o botão, acabou tudo. Então, eles constroem todo um enredo aonde a inteligência artificial ela vem moldando o desenvolvimento humano desde, principalmente, artes, entretenimento, mídia, finanças, estilo de vida. Então ela vai conduzindo a gente para onde que eles querem, a minoria quer, e aí é uma minoria de 1% que comanda, que é a elite globalista. Cara, porque quanto mais ignorante, mais moldado, cara, é mais fácil para eles realmente fazerem aquilo que eles querem. E, cara, é legal, e tudo bem se as pessoas não têm esse entendimento, né? Não têm essa clareza ou essa percepção, que sempre nós vivemos uma pseudo-liberdade, seja ela em que nível for, mas principalmente na mente, né? Então, a questão, os desafios e oportunidades que a tecnologia traz para o crescimento pessoal e profissional, eu acredito que está justamente nessa condensação rápida de informações, que a gente pode, de repente, sofrer esse mindset conhecendo várias outras coisas, e aí a gente precisa ser especialista no prompt, né? Que de repente é uma próxima profissão. Cara, fazer a pergunta para a máquina certa e não proibir ou não dar as costas para ela, porque é inevitável. Eu acho que não é a próxima, já é a atual profissão, né? Mas antes isso era válido. Fazer perguntas, né? Era válido para o ser humano. Aprender a fazer perguntas. Quem faz as melhores perguntas obtém as melhores respostas. Um dia eu escutei isso. E é um fato ainda. Exatamente. Espero que você tenha curtido. Não esqueça de colocar aí o seu like, compartilhe com seus amigos. Se você não é inscrito no canal, se inscreva. E lembrando que o nosso Stationcast, ele vai sendo subido, ou seja, ele vai ter os episódios lançados na plataforma do YouTube por temas e, ao mesmo tempo, na íntegra no Spotify. Então, com isso, a gente chega ao final de mais um episódio da Stationcast. Obrigado, Fábio, obrigado, Abílio, e obrigado para você aí que ficou com a gente até aqui. Espero que você possa, então, com esse conteúdo que a gente passou, sofrer o tal do mindset que realmente faz com que a sua vida, então, possa prosperar para um outro nível aonde você realmente tem aí buscado. Um forte abraço, fiquem com Deus e até o próximo episódio, se Deus quiser. E com isso chegamos ao fim de mais um episódio da Stationcast. Se você gostou, curta e compartilhe nas redes sociais para que outras pessoas possam também juntar-se à nossa comunidade. E não se esqueça de nos seguir para ficar por dentro de tudo o que acontecerá nos próximos episódios e de nos enviar suas mensagens e comentários. É isso aí, pessoal. Agradecemos por nos acompanhar até aqui. Siga o nosso canal no YouTube, Station T, e no Spotify, Stationcast. Um forte abraço.